Olá, arianos, sejam bem-vindos ao canal Vida e Universo. Eu sou a Lígia, taróloga, e vou aqui tirar para vocês um pouquinho de informação aqui, como que vai ser o seu final de semana. Hoje é sexta-feira, então a gente vai tirar energia para hoje, para sábado e para domingo. Hoje é dia 7 de novembro. Vamos ver o que pode acontecer aí no seu fim de semana. Eu vou começar com esse oráculo aqui, que é dos dragões estelares, para começar com a energia aqui do fim de semana, tá bom? Então vamos lá, vamos pedir primeiro para o universo me fazer de canal limpo e direto para que, através dessas cartas, eu veja as mensagens que eu procuro, as respostas que busco, sem que meus sentimentos, emoções, pensamentos, desejos e medos interfiram na tiragem ou na leitura, para que os arianos tenham a mensagem mais clara e limpa possível. Então vamos lá, vamos pedir aqui primeiro a energia do fim de semana. Gente, tá quente aqui, vocês não têm noção. Olha lá, visão. Contemple o futuro. Gente, essa carta ela fala muito sobre você confiar no futuro, né? Você apreciar o que você vive agora para entender o futuro que você está construindo, né? Então, contemplar o futuro já é olhar para o agora, né? Porque o futuro vai ser a colheita do agora, né? O futuro vai ser a consequência do agora. Então, contemple o futuro prestando atenção no que a vida te coloca na tua frente agora, tá bom? Então, acho que essa energia é energia de positividade, né? De otimismo quanto ao futuro, quanto àquilo que você pode construir, aquelas sementes que você pode plantar para colher mais tarde ou que você já está plantando, tá bom? Então vamos lá. Vamos pegar o tarô aqui para entender o que pode acontecer no seu fim de semana. Vamos tirar umas cartinhas para entender um cenário. Eu vou fazer assim, eu vou tirar cartas, vou ler como se a gente estivesse falando de relacionamento e vou ler como se a gente estivesse falando de finanças, tá? A energia a gente vai perceber, né? A gente sabe qual é o momento que a gente está vivendo, então essa é uma leitura correlativa, pode ser que ressoe com você, pode ser que não, e tudo bem, tá? Se ressoar, por favor, comentem e, por favor, sigam o canal, tá bom? Então, vamos lá. Pedir pro tarô. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, começamos com 7 de ouros, rainha de ouros e rei de ouros, meu Deus, hein? Vamos tirar mais cartas e a gente vai comentando, tá bom? Eu vou mostrar carta por carta. Saiu o carro, 5 de paus e louco, rei de paus, roda da fortuna e 4 de paus. Nossa, uma energia super positiva para o seu fim de semana, tá bom? Se a gente for falar do aspecto financeiro, eu vejo que talvez você comece a colher aquilo que você já plantou, tá? E por que eu tô falando que você já está no momento de colheita e não de plantio? Porque já temos um casal de ouros aqui, o rei e a rainha de ouros, tá? Isso pode indicar pessoas que podem te ajudar, que podem, enfim, te ajudar financeiramente ou te ajudar de alguma forma em algum projeto que você começou a elaborar e esse final de semana, de repente, você comenta com alguém, alguém pode te ajudar. Ou seja, são pessoas que vão, se forem pessoas, são pessoas que vão contribuir para a sua melhora financeira, para você conseguir prosperar financeiramente. Pode ser ajudando no projeto, pode ser colaborando no projeto, mas o que a gente está vendo aqui é uma energia estável, tá? E uma energia próspera. Isso quer dizer o quê? Que o que quer que você esteja colhendo ou se preparando para colher neste final de semana, você vai ter ótimos resultados, tá? A rainha, ela é muito protetora também, ela cuida do que ela tem, né? É uma rainha que protege os seus bens materiais, que valoriza aquilo que ela conquistou. O rei também, né? Mas a diferença do rei e da rainha é que o rei é a energia yang, então é a energia de quem lá fez, né? E a rainha é uma energia yin da pessoa que mais cuida do que já tem, né? Então, independentemente disso, é o casal mais próspero do tarô, a gente tá falando de ouros, né? E a gente tá então vendo que você tá se preparando para essa colheita, tá? Eu acho que é esse o momento que você tá? E o tarô tá te mostrando que confia no que você plantou, confia no que você tá plantando, confia nesse projeto que você tá desenvolvendo ou no trabalho que você tá desenvolvendo, porque você vai ter uma boa colheita, tá? Uma colheita muito próspera. A gente vê aqui a outra fileira, o carro, 5 de paus e o louco, tá? A gente até vê assim, ó, tava assim, nessa posição, tá? Então, o que a gente percebe aqui? Que, ó, primeiro, direcionamento. Você sabe o que você tá fazendo, tá? Você
pegou as rédeas do o controle da tua vida na tua mão, decidiu, seguir um caminho, tá seguindo, tá plantando, e a gente tá vendo que a colheita vai ser ótima, vai ser muito próspera, tá? Então essa é a energia que você tem que manter, a energia de quem confia para onde está indo, tá? Ao mesmo tempo, nós temos uma energia aqui de começo, de início, então pode ser que você realmente ainda esteja nesse estágio de não tá vendo, né? Não tá vendo o que você plantou, não tá vendo a colheita ainda, não tá vendo o resultado, porque você tá no início de uma jornada. Ou, gente, se vocês não iniciaram ainda, só estão com a ideia, a carta tá dizendo essa é a hora de iniciar, tá? Se vocês só estão ali analisando, se essa carta for uma carta de análise, algo que você está pensando em fazer, o tarô está dizendo vai, o tarô está dizendo siga em frente, tá bom? Mas a gente vê aqui que tem uma carta de conflito. Normalmente, essa carta, ela pode falar de conflitos externos ou internos, mas eu acredito muito aqui que é você na dúvida, conflitando, vou ou não vou, não vai dar certo. Me parece mais um conflito interno, talvez de receio de começar e não dar certo, né? Então você fica conflitando com você mesmo. Se for externo, gente, tarô tá dizendo, ignora, né? Vamos ignorar, vamos seguir em frente, se joga, vai, faz o que você quer fazer, porque tem tudo para dar certo, tá bom? Vamos ver as outras cartas aqui. Depois temos, ó, o Rei de Paus, a Roda da Fortuna e o 4 de Paus. Assim também, tá? Então, o que que a gente está vendo aqui? Primeiro, Rei de Paus, energia de liderança, energia de quem sabe o que quer, energia de quem tem visão daquilo que quer, de sabe se posicionar, tá? Então, é uma energia muito forte de liderança, tá? Então, lembra que eu falei, olha, você sabe o que você está fazendo quando eu falei do carro? Você sabe para onde você está indo? Essa energia casa muito bem com essa frase, tá? É a energia de quem sabe o que quer, sabe o que deseja e faz acontecer, tá? Então, se você não entrou nessa energia ainda, você vai entrar, você vai botar no papel, tirar do papel o que você está pensando em fazer. A gente já viu aqui que tem tudo para dar certo. Se você já tirou do papel, esse final de semana é um final de semana de você sentar e fluir com o negócio, sabe? Sentar e focar, porque é um final de semana que tem uma energia muito próspera de você focar naquilo que você já está fazendo, tá bom? E é isso, tá? Então vamos ver aqui, ó. Roda da Fortuna indica uma mudança, tá? A Roda da Fortuna sempre fala de uma mudança, muitas vezes inesperada. Às vezes a gente está preparada para ela ou não está preparada para ela, mas o que que a gente está vendo aqui? Se você manter essa energia ou adotar essa energia de Rei de Paus, né? Se manter firme ali na sua jornada, não ter medo de arriscar, tá? Ainda que você tenha alguns conflitos, pode ser externo também, tá? Pode ser alguém te atrapalhando, te dizendo que não vai dar certo, aí você fica falando, fica dando ouvidos e fica conflitando, pode ser também, mas não importa qual é esse momento, se você vai começar ou se você já começou, o que importa é, se você se mantém nessa energia, uma virada vai acontecer na tua vida, tá? Tá mostrando que esse projeto, e a gente tá falando de dinheiro aqui, mas eu já vou ler como se fosse relacionamento. Eu tiro mais cartas pra gente ver de relacionamento, tá? Eu acho que é até mais assertivo, tá? O que tá mostrando aqui é uma grande virada na tua vida. Você realmente vai virar, e é uma virada de sorte, por quê? Primeiro que a gente já viu os rei e a rainha de ouros, né? A gente já viu que vai dar muito certo, a gente já viu que você tá numa energia propícia para isso, energia do carro, energia do louco, energia do rei de paus, né? Energia do se jogar, de ir, de saber para onde está indo, de saber o que quer. Mas a roda da fortuna também está mostrando que você está indo para um lugar de muita celebração, tá? O 4 de paus é uma carta de celebração, de apoio, né? De festejar, de comemorar algo que se conquistou, né? É uma carta que fala de estrutura, né? São 4 paus ali, a estrutura de algo, né? Então você está estruturando algo que vai gerar muitos benefícios financeiros para você, que vai te dar uma estabilidade muito grande. E tudo isso nessa energia desse fim de semana, tá? Então, assim, se você já está fazendo, caminhando com esse projeto, meu, aproveita esses dias porque a energia está propícia para você, ó, acelerar o processo todo, tá? Ter novas ideias ali, de repente você está pensando em alguma coisa e vai ter um insight. A gente tem o Cavaleiro de Paus, que também é a inspiração, né? O naipe de Paus é a inspiração. Então, de repente, ó, esse final de semana é o final de semana para você sentar e olhar para o teu projeto que está no papel ou no projeto que você já botou para andar e se dedicar a ele, tá? A energia está muito favorável para você desenrolar o negócio e te levar realmente para essa prosperidade, tá bom?
Eu acredito que seja isso na questão financeira. Vamos tirar mais cartas para a questão amorosa agora, para a vida amorosa, tá bom? Vamos ver o que o tarô pode mostrar pra gente da vida amorosa dos arianos nesse final de semana. Se tem alguma movimentação, às vezes tem, né? Às vezes, se você optar por sentar e trabalhar, vai ver que no amor não vai acontecer nada. Agora também, se você não quiser trabalhar esse fim de semana, tá cansado, vamos ver se no amor pode acontecer alguma coisa, tá bom? Então vamos lá, vamos pedir pro tarô esclarecer a vida amorosa do ariano neste fim de semana. Vamos lá, ó. 4 de espadas, lua, rainha, imperatriz, 10 de espadas, as de paus, justiça. Vamos lá, vou falar todas para vocês, tá? 7 de espadas, rei de copas e força. Bom, vamos ver aqui. Primeiro de tudo, né? A gente começa com a energia de 4 de espadas para a vida amorosa. É a energia realmente de quem tá dando um tempo, né? Tô dando um tempo, não tô focado nisso agora, né? Tipo, não tô segura para ficar pensando em relacionamento. A lua fala muito de insegurança, de medo, né? Fala de não ter clareza exatamente daquilo que se quer, tá? Tá me parecendo muito aqui a energia de quem não tá olhando para relacionamento para se dedicar ao profissional, tá? Porque a imperatriz nesse contexto, ela fala muito sobre se você tá dando um tempo da vida amorosa, descansando, tá inseguro quanto a isso, essa carta fala né, de ter autoconfiança, de ter autoestima, tá? Então, eu acredito que nesse contexto aqui de descanso, ela tá falando muito porque é um descanso também para você recuperar essa tua autoestima, tá? Para você dar um tempo para você e para nutrir coisas que te fazem bem, né? Para você gestar projetos que vão te fazer bem, né? Coisas que você quer colher frutos mais para frente. Ela é uma carta muito fértil, né? Então fala da semente que vai florescer e vai dar frutos mais para frente, né? Então casa muito com esse momento aqui, né, que a gente estava vendo de se dedicar a um trabalho. Ao mesmo tempo, a gente tem um 10 de espadas, né? Talvez você esteja nesse momento de insegurança, esse momento de medo mesmo de se envolver, talvez, né? Se afastando disso, porque você deve ter vivido uma grande decepção há pouco tempo, tá? A gente pode estar falando do que vai acontecer no fim de semana? Pode. Então, pode ser que você, de repente, está envolvido com alguém, não está entendendo direito o que está acontecendo, a pessoa está meio afastada, e isso vai acabar esse final de semana, tá bom? Vamos entender direitinho as outras cartas, mas pode ser num contexto de que tá falando que você que já está envolvido com alguém, não precisa ser namoro, não precisa ser, pode ser um ficante, assim. Parece que esse final de semana dá uma morrida, tá? Só que essa carta também fala de dor, tá, gente? Então fique atento aí. Talvez se prepare de alguma forma, né? Entenda que talvez essa pessoa já não tá te fazendo bem e que o golpe final aí vai te machucar, tá? Mas pelo que eu tô vendo, se é um relacionamento que já está acontecendo, um envolvimento que já está acontecendo, ele já tá meio afastado, já é uma coisa que já tá dando todos os sinais de que não tá indo pra frente, ainda que você tenha se dedicado, tá? Ainda que você tenha se dedicado a ele, tá bom? Mas a gente vê o medo, a insegurança aqui envolvido, né? E aí temos o As de Paus e a Justiça, e eu já vou emendar com a carta seguinte, que é o Sete de Espadas, tá? O que que eu vejo aqui, né, como uma continuação dessa história, né? O As de Paus fala sobre vontade de recomeço, de começar algo, né? Inspiração para algo. Então você está tendo ideias, você está tendo eh, paixão em fazer algo, tá? A gente tá falando do relacionamento aqui, mas talvez justamente esse afastamento tá te fazendo pensar em outras coisas, em outras áreas, né? A gente vê a justiça aqui falando muito de corte, né? De frieza, de imparcialidade, de fazer aquilo que é certo, o que é justo para si mesmo, né? Então pode ser que esse afastamento todo que tá rolando aqui, que tá parecendo que vai acontecer, não seja tão impactante para você, porque você sabe o que é bom para você sabe o que é justo para você e você tá a fim de pensar em outra coisa, se dedicar a outra coisa, né? Não tá muito nessa vibe de ficar também tentando entender a energia do outro, por que que o outro se afastou,
Não, tá? Você tá sabendo o que que é justo para você, se precisar cortar, você vai cortar também, tá? E o que a gente vê aqui, ó, na carta seguinte, na primeira carta de baixo, é a energia da mentira, né? A energia da trapaça, energia do golpe, energia da evasão, do sair de fininho. Também pode ser uma energia de autossabotagem, mas eu não acredito, ainda mais do lado da justiça, né? Não acredito que seja você se sabotando em nada, em nenhuma questão, não. Mas ela vem do lado de um rei de copas, tá? De um rei de copas. Então, assim, o que que me parece, né? Ao mesmo tempo que você tá vendo essa pessoa mais afastada, e você tá ficando insegura, e a gente já tem um 10 de espadas aí no seu caminho, me parece muito que talvez essa justiça seja o você clareando, você entendendo, ou você percebendo que o rei de copas, que aqui pode ser um homem, pode ser uma mulher, porque a gente está falando para muita gente, não está sendo honesto com você, tá? E você vai lá e faz uma justiça também, você corta, tá? Então pode ser que isso aqui, o final, tenha dor porque talvez seja meio decepcionante, tá? Mas não que necessariamente que é a pessoa que vai terminar com você, às vezes você vai lá e corta, porque você percebeu isso aqui. Você percebeu que a pessoa não está sendo honesta com você, tá? E eu tô vendo uma energia muito firme aqui, né? Uma energia de justiça, uma energia de imperatriz, né? Então parece que você vai decidir que isso não é para você, pronto, e acabou, né? E vai ter dor, vai ser chato, não vai ser legal, não vai ser legal. Mas tá me parecendo muito que é você que vai fazer esse movimento, tá? Não tá parecendo muito que é o outro, não. Parece que você percebe a desonestidade do outro e resolve cortar, tá? Se você tá num relacionamento de mais tempo, né? Que a gente pode dizer aqui, né? De repente você vai descobrir uma traição, será? Ou pelo menos uma mentira que vai te decepcionar bastante. Não diria então que seria exatamente um fim, mas que a dor que você vai sofrer, que o outro vai causar em você, você vai exigir consequências, tá? Você vai exigir compensações, tá bom? Porque a dor pode ser por conta disso, né? Você descobrir de repente que o seu parceiro estava mentindo pra você, você se decepciona muito, mas você, ó, exige justiça, tá? Então, pode ser um divórcio, pode ser uma energia de divórcio, mas pode ser uma energia também de exigir compensação de algo que a pessoa fez, tá? De qualquer jeito, se explica muito as duas primeiras cartas, tá bom? Do afastamento, do medo, da insegurança, né? De não entender bem o que está por trás dessa lua e o que, que essa lua está escondendo. De repente, você, com a visão muito clara da justiça, consegue perceber a mentira, a desonestidade, tá? E como última carta, a gente vê a força, né? Então, você, mais uma vez, assim, confirmando que essa, olha só, é engraçado porque na coluna saiu justamente assim, ó, Imperatriz, se a gente for por coluna, justiça e força. Me parece muito que você está muito forte, que se você decidir, você vai manter sua decisão. Se você cortar, você vai manter sua decisão. Me parece muito que, apesar da decepção do 10 de espadas, não é uma coisa que vai te levar para o fundo do poço. Você é uma pessoa muito forte, muito centrada, muito sábia e tem muita autoestima, né? Sabe muito bem do seu próprio valor, né? E faz justiça para você, aquilo que é certo para você, aquilo que é correto para você. Você tem muita esse senso do que é certo e do que é errado na tua vida, do que você aceita e o que você não aceita, né? Então eu acredito muito que se ocorrer mesmo esse corte, esse afastamento, você não vai ser uma coisa assim que vai te afundar na dor, apesar dessa carta ser uma carta de muita dor. A gente vê muito carta também, ó. Você sai daqui, vem pra cá, sabe? Recomeça. Então, a energia para a vida amorosa do Ariano é um pouco conturbada esse final de semana, tá? Agora, se você não tem absolutamente ninguém, o que me parece aqui é que você vai continuar não buscando ninguém. Talvez você esteja um pouco já decepcionada demais com coisas que já te fizeram, né? Essas cartas de decepção, de mentira, de medo, né? De você estar afastada de todo mundo, se dedicando talvez só a projetos enfim, projetos profissionais, né?
Então me parece muito que você está numa fase de recuperar a sua autoestima, né, de se fortalecer, né. Então pode ser que se você não tem ninguém também, não vai ter uma movimentação de relacionamento esse final de semana mesmo, tá. Você vai continuar focada em si mesma, e é isso, tá, gente. Eu vou pedir um conselho para esse outro oráculo aqui, para saber qual que é a melhor atitude que você pode ter nesse final de semana, né, para você mesmo, né, o que que vai enfim, te fazer bem, qual é o conselho que o tarô te fala aqui, te dá. Vamos ver. Vamos pedir conselho pro ariano. Vida. Bom, primeiro de tudo, a vida é uma bênção, né. Todo dia é um novo dia, um novo começo, uma nova chance de recomeçar, uma nova chance de ir para um caminho novo, uma nova chance de escolher um caminho diferente, né. Também fala, talvez, se você estiver muito recolhido ou vivendo muito na insegurança, entenda, a vida está a seu favor, tá? Deus não tem preferido, tá? A gente está aqui sempre com a possibilidade de fazer a nossa vida melhor, tá? Então eu acredito muito sobre acreditar mais na vida. Tá? Não se coloca sempre nesse lugar de vítima, se alguém te feriu, né? Entenda que a vida tá para ser vivida, tá aí para ser vivida. Você precisa olhar para a vida com otimismo, entender que é uma bênção estar vivo realmente, tá? Olhar com um olhar de gratidão, tá? Porque por mais dores que a gente passe na vida, por mais decepções que a gente sofra, eh, a gente tem que entender que as coisas, mesmo as coisas ruins que nos acontecem, elas acontecem porque alguém está olhando pra gente, a vida está cuidando da gente e está tirando do nosso caminho aquilo que não é pra gente, né. Então, de repente, alguém te decepcionou e você soube, você descobriu, em vez de encarar isso como: "Ó, é a derrota, é o fim, que decepção", ok, a gente vai ficar triste, mas coloque na cabeça também que talvez seja um fato, assim, que você tem que agradecer, porque você descobriu e porque você tem a opção de tirar aquilo da tua vida, né. Então é entender que a vida é tua irmã, a vida tá sempre a seu favor, ela tá sempre, te levando, te dando a possibilidade de novos caminhos, tá, de novas oportunidades, de novas coisas a serem vividas, novas pessoas, novos amores, tá, novos projetos. Eu acho que é um pouco, fala um pouco de como encarar a vida, né. Encare a vida com alegria, com otimismo e gratidão, tá bom? Então eu acho que é isso, Ariano. Se você gostou, por favor, me dê um joinha aí, comente se ressoou com você. Se você tiver interesse numa tiragem individual, eu vou deixar o meu contato aqui na descrição, tá bom? Minha agenda tá aberta, é só me chamar. Então é isso, gente. Se vocês gostaram, dê um joinha lá pra mim. Um beijo.